Aleluia. Josué capítulo 6, vamos ler do versículo 1. Vamos fazer menção de alguns versículos, estarei ministrando aquilo que Deus colocou no meu coração. Aleluia, glória a Jesus. E eu tenho certeza que Deus falará conosco nesta noite, né? Aleluia, glória a Jesus. Que diz assim a palavra do Senhor. Josué 6, 1. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía e ninguém entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, tenho dado Jericó em tuas mãos, ao seu rei e aos seus homens valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade cercando uma vez, assim fareis por 6 dias. E 7 sacerdotes levaram 7 trombetas de chifre de carneiros adiante da arca. E no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes. E os sacerdotes tocaram as trombetas, e será que, tocando-se prolongadamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo voz do sonido da trombeta, todo o povo gritará com grande brado, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá por ele, cada um em frente de si. Então Josué, filho de Nun, chamou o sacerdote e disse: levai a arca da aliança e 7 sacerdotes, 7 trombetas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor. Disse ao povo: passai e rodeai a cidade, e quem estiver armado passe adiante da arca do Senhor. Assim foi que, como Josué dissera ao povo, os 7 sacerdotes levantam as 7 trombetas de chifre de carneiro diante do Senhor, passaram e tocaram as trombetas, e a arca da aliança do Senhor os seguia. Vamos ler aqui no versículo, aleluia, glória a Jesus, 16. E sucedeu que, tocando os sacerdotes pela 7ª vez as trombetas, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade, porém a cidade será anátema ao Senhor. Ela e tudo quanto houver nela, somente a prostituta Raabe viverá, ela e todos que com ela estiverem em casa, porque escondeu os mensageiros que enviamos. Amém? Seja louvado ao Senhor. Irmãos, aleluia, estamos em uma guarda profética. E profético, às vezes, é ouvir o que Deus fala com a gente e obedecer. Porque toda a vitória do povo de Deus, toda a vitória da igreja, toda a vitória de quem serve ao Senhor está condicionada à obediência. Às vezes tem pessoas que não obedecem e as coisas dão certo. E aí gera aquela dúvida: será que deu certo porque foi Deus que estava no negócio? Porque quando a gente, aleluia, algo dá certo na nossa vida e Deus não está, é muito perigoso. Quando nós nos deparamos com a palavra, nós vamos ver aqui um homem, aleluia, que Deus escolheu desde o início, porque ele fez parte da trajetória de Moisés. Porque ninguém vai exercer sem aprender. Então Josué, antes de exercer, ele aprende. Ele observa, ele está do lado, ele compartilha, ele ajuda, ele se faz presente. E quando nós nos deparamos com essa palavra, nós vamos ver que antes de Josué iniciar sua chamada ministerial, a Bíblia vai nos falar que Moisés estava atuando, porque o Senhor chamou Moisés para ser libertador de um povo. Aí a Bíblia vai me falar que embaixo de uma guerra muito grande, Deus começa a cumprir algumas coisas que prometeu ao povo. Começando da saída do Egito, o povo saiu do Egito, aleluia, e acompanhado, aleluia, glória a Jesus, por Moisés. A Bíblia vai nos falar que uma coluna de nuvem acompanhava o povo, aleluia, o povo, e uma coluna de fogo, aleluia. O povo não tinha falta de nada, porque toda vez que Deus rege alguém, Deus não deixa faltar. E como eu sempre digo, o povo não tinha o que queria, mas o que precisava, Deus mandava. O povo queria carne, Deus mandava mandar. Então não é sobre o que eu quero, é sobre o que eu preciso. Aleluia. E até quando Deus manda aquilo que a gente quer, às vezes a gente se prejudica. É Deus querendo dizer: você não precisa do que está pedindo, o que você precisa é o que eu estou te dando. Então aqui o povo vai ser sustentado, o povo vai ser alimentado, o povo vai caminhar, o povo vai atravessar mar, o povo vai vivenciar milagre, o povo vai ver Deus derrubar inimigo, o povo vai ver Deus trabalhar através da vida de Moisés, porque o povo está embaixo de uma palavra profética e o povo está debaixo de uma autoridade. E eu entendo que toda vez que eu
vizinhos sempre teve medo do povo de Israel. Por quê? Porque o povo de Israel sempre representou uma aliança por aquilo que Deus fazia no meio do povo. E eu vou repetir isso aqui. Os reinos vizinhos sempre tiveram medo do povo de Israel, povo de Deus. Por quê? Porque o povo de Israel sempre representou uma ameaça para o reino vizinho. E eu vou repetir isso de novo. O povo de Deus sempre foi uma ameaça para o inimigo. Por quê? Porque até o inimigo sabe o que Deus faz no meio do povo. Até o inimigo sabe quem é o povo de Deus. O inimigo sabe quem é o Deus que atua no meio do povo. O inimigo sabe quem é o Deus da igreja. O inimigo sabe quem é o Deus que peleja. O inimigo sabe que Deus tem poder para fazer infinitamente mais na vida do seu povo. Então o povo, aleluia, glória a Jesus, o inimigo, aleluia, os reinos vizinhos sempre viu o povo, missionário Fátima, como inimigos, aleluia, tinham medo, aleluia, era um povo fraco, mas não tinha medo, era um povo, aleluia, que não usava, aleluia, armas carnais, mas o inimigo tinha medo, a sombra, o inimigo tinha medo porque não é sobre a carne, não é que você tem na mão e pode usar, a guerra é espiritual, não é sobre o que a gente pode usar, é sobre o que Deus nos entregou. E Satanás sabe que tem algo na nossa mão que a gente pode usar para vencer a guerra. E quando o povo se unia e se reunia, Satanás passava mal, porque o diabo não tem medo de um crente só. Que às vezes não está embaixo da obediência, embaixo da palavra, mas quando ele vê o povo unido embaixo de uma palavra profética, quando ele vê o povo unido trabalhando em prol do reino, quando ele vê o povo unido trabalhando, aleluia, ele entende que vai avançar, ele entende que vai crescer, ele entende que vai ter crescimento, ele entende que Deus está atuando no meio do povo, então ele se levanta, ele manda um, ele manda outro, mas ele perde a peleja. Porque o povo está tapando brecha. E o inimigo entra por brecha. Então toda vez que ele vê que alguém está na brecha, ele não acha entrada. E se ele não acha entrada, ele tem que bater em retirada, ele volta vazio. Ele vem até com cura, mas ele tem que voltar porque ele não acha a entrada. Aí a Bíblia vai nos falar que depois que o povo atravessa o mar, chega no outro lado, Moisés começa a passar uma grande luta porque o povo começa a adorar Deus estranho, interessante, que Deus dá tudo o povo. Tira o povo do Egito, mas o povo acha ainda que tem a necessidade de levar coisas do Egito para dentro do arraial de Deus. E aí eles trazem algo e no coração daquele povo ele já tinha um desejo. Qual é o desejo? Se tudo der errado aqui, eu vou sacrificar aqui mesmo, mas não vou sacrificar Deus, eu vou sacrificar outro Deus. Deus deu tudo ao povo, mas mesmo assim o coração do povo não estava no que Deus estava fazendo. Deus estava sendo sustento do povo, o povo não estava sendo grato a Deus pelo que Deus estava fazendo. Então a Bíblia vai nos falar que só quando Josué sobe ao monte para conversar com Deus, aleluia, Moisés sobe ao monte para conversar com Deus, Moisés sobe ao monte para receber a instrução de Deus, Moisés é um homem de monte para buscar a Deus, porque não dá para liderar sem buscar, não dá para ensinar sem aprender, não dá para instruir sem ouvir. Então Moisés precisava ouvir para instruir, Moisés precisava aprender para passar. E eu entendo que muitas das vezes nós passamos por situações que a gente não quer passar, mas é Deus dizendo: como é que tu vai ensinar se tu não aprender? Como é que tu vai falar se tu não quer me ouvir? Tem muita gente querendo falar, mas não aprende a ouvir. Tem muita gente querendo ensinar aquilo que ainda não aprendeu. Mas deixa a vida. E Josué está onde? Está embaixo. Mas Josué está se corrompendo? Não. Mas está sendo levado por conversa? Não, meu filho. Mas Josué é até convidado a sacrificar bezerro de ouro, mas Josué diz: não é isso que eu estou aprendendo, eu estou sendo instruído, rapaz. Eu sei com quem eu estou caminhando, eu estou aprendendo. E o que eu estou aprendendo, eu vou fazer, eu vou exercer. Enquanto Moisés está lá em cima falando com Deus, Josué está no caminho, intercedendo ele, aprendendo, vivendo, observando. Quando Moisés estava no monte de Deus, diz: desce, Moisés, desce, porque não demorou muito para o povo mostrar quem eles são. O povo é livre, mas gosta de ser escravo. O povo não está mais no Egito, mas gostou de estar no Egito e queria continuar lá. Porque bastou você sair um minutinho que o povo vai estar sacrificando a bezerro de ouro. Quando que Deus diz assim: desça para ver o céu. Deus já não dizia nem que era dele mais. Glória a Jesus. Deus é muito rápido em ação, irmão. A gente é muito preso a muita coisa. Deus chama Moisés, não diz que o povo é dele não. Desça para ver o seu. Moisés, eu sei, não faz isso não. Deus é muito rápido em ação, a gente é apegado demais a muita coisa. Não quero saber desse povo não, filho. Vai, desça lá, vai cuidar lá, vai resolver lá, eu não quero saber não.
Eu gostava da época que estava lá no Egito. Eu tirei o povo do Egito, mas o coração ainda está lá. O povo está sacrificando bezerro. Trouxe as coisas do Egito, botou dentro do arraial, está sacrificando a Deus estranho. Desça, resolva. Moisés desce, a caminhada é árdua. Só que aí o que, é que vai acontecer aqui? Josué está sempre do lado, auxiliando, aprendendo, crescendo, vivenciando. Todo sucessor, ele é ajudador. Todo sucessor, ele é, aleluia, ajudador. Ele é observador. Ninguém vai ser sucessor sem aprender, sem acompanhar, sem viver. Então Josué, ele acompanha, ele vive. Parece que eu vejo Deus lá de cima. No dia que eu tirar Moisés da terra, eu já sei que eu vou botar no lugar. Porque Josué é o candidato principal para estar na vaga. Aleluia. Porque toda vez que Deus quiser tirar alguém, sempre vai ter um candidato. Sempre vai ter alguém para dar continuidade à obra. A Bíblia não fala que o tempo passa. O povo começa a viver experiências ali. Aleluia, com Moisés. A Bíblia vai nos falar, né? Nós já sabemos a história. O povo quer água. Deus manda Moisés tocar na rocha, Moisés bate. Aleluia. Deus transforma a água. A água é amarga, mas Deus transforma a água. Aleluia. No meio do povo. Só que chega um tempo que o serviço fica puxado. A coisa começa a ficar pesada. Moisés não aguenta. É muito trabalho. É muita causa para julgar. É muita coisa para resolver. Divide o trabalho, Moisés compartilha. Chama 70, levanta. Divide a atividade. Dá atribuição ao povo. Vamos dividir as tarefas. Porque não dá para ficar gente desocupada na casa. Porque toda vez que tem um desocupado, você não se aumenta. Então vamos dividir o trabalho. Você faz isso, você faz aquilo. Você me ajuda a julgar. Você vai arrumar. Você vai ornamentar. Você vai acompanhar. Todo mundo vai trabalhar. Vai ter trabalho para todo mundo. Mas Moisés ainda é alguém que Deus levantou, que Deus instruiu e que Deus chamou para a obra. Só que chega o tempo do Senhor levar Moisés. O Senhor leva Moisés e ninguém tem notícia, ninguém sabe o que aconteceu. Só que quando Deus tira um, automaticamente alguém quer sentar e chorar. Alguém quer desanimar, por quê? Porque não era só liderança, era amizade. E aqui eu entendo que nem sempre o líder é só o líder, às vezes ele acaba se tornando amigo, porque Moisés era amigo de Josué. Quando Josué sofre a dor, não é só a dor do líder, não, é dor porque Josué e Moisés, eles eram amigos. No meio da caminhada, ele não era só o líder de Josué, eles se tornaram amigos. Existe amizade na obra? Sim! Então quando Moisés morre, Josué está sabendo, Josué está chorando, Josué está desanimado, Josué quer largar tudo. Por quê? Porque ele está sofrendo a dor de perda de um líder e do amigo. Quem aconselhava, quem ajudava, quem estava do lado, com quem ele aprendia, quem ele ouvia. Então ele sofre com aquilo. Mas quando você começa a ler Josué primeiro, você vai ver o Senhor dizer assim, ó. Josué, levanta. Até aqui você chorou, chega. O ministério de Moisés é o ministério de Moisés, o ministério de Josué é o ministério de Josué. A obra não vai parar, a obra vai continuar. Levanta, Josué. E sucedeu que depois da morte de Moisés, servo do Senhor, o Senhor falou a Josué, filho do servo de Moisés, dizendo, Moisés, meu servo é morto. Primeira coisa, Deus sempre vai dar referência de quem é servo. Deus não deu só referência de João, Deus deu referência de Obadias. Deus está dando referência de Moisés. Quem é servo de verdade é referenciado na Bíblia. O Senhor vai chamar Josué, era meu servo, independente, errou, mas era meu servo. Teve várias situações, mas era meu servo. Era para tocar na rocha, mas bateu, mas era meu servo. É Deus que está dizendo, Moisés, meu servo é morto, mas era meu servo. Levante. Levante, pois agora e passe o Jordão. É Deus tirando um, está liberando uma missão para outro. Levante agora. Passe o Jordão. Tem trabalho. A obra não vai parar. O povo está embaixo de uma autoridade. O povo está embaixo de uma promessa. A promessa não está atrelada a promessa não está atrelada a lugar. A promessa está atrelada a mim. Eu liberei a palavra. O povo está embaixo de uma promessa. Quem disse que o povo ia herdar por ele, o povo vai herdar. Independente de quem esteja, o povo vai herdar. Só que agora não é mais com Moisés. Agora já é com você. Levante aí, meu filho. Levante. É por isso que eu entendo que às vezes Deus não quer a gente chorando por muita coisa. Deus não quer a gente parar sofrendo por algumas coisas. Deus sempre vai ter uma
permaneça. Continue, porque Deus não vai induzir ninguém a parar, irmãos. Você não vai ver Deus induzir ninguém a parar. Pare de dizer não. Quando Elias parou no deserto para descansar, Deus alimentou ele, mas não foi na intenção de ele parar, foi na intenção de ele continuar. Até porque quando o anjo traz o pão de água, ele diz assim, louca é a tua. É Deus dizendo, eu estou lhe alimentando, mas não é para você parar não. É para você dar continuidade a ela. Seja ela qual for. Profetizar, visitar, orar, interceder, acompanhar. É obra. E Deus não alimenta ninguém para ficar sentado. Deus não alimenta ninguém para ficar prostrado. Deus alimenta para dar continuidade, é para continuar, é para caminhar na presença dele. Moisés morreu, mas o Senhor chama Josué de levante e enxugue as lágrimas. Não quero saber que você chora, não, acabou. Moisés está comigo, é meu servo, era meu servo, não tem por que estar chorando. Levanta aí. Faz o povo passar o Jordão, que o povo vai passar com você. Só que Josué está com medo, por quê? Porque ele acompanhou o ministério de Moisés. Ele viu Moisés estender o cajado e abrir. Ele viu a água amarga ficar doce. Então ele vai dizer, o que é que o povo vai achar de mim, meu Deus? Eu não tenho nem a metade do que Moisés tinha. Eu vou ter continuidade aqui. Havia um medo ministerial em Josué. Só que Deus não quer saber disso, não. Era Deus dizendo, o que Moisés tinha que fazer, ele fez, agora é com você. E os mesmos milagres que eu operei com Moisés, eu vou operar com você, só que vai ser de forma de... Nada é igual, meu Deus. Nada é igual. Um som não é igual. Então, os dons podem até ser igual, mas Deus usa as pessoas de forma diferente. Então, ele vai dizer assim, ó. Passa o Jordão. Tu e todo este povo. A terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar, planta no vosso pé. Eu vos tenho dado como disse é Deus reafirmando. O povo está embaixo de uma promessa e a obra não vai parar. E aonde botar o pé, eu vou dar. Porque a terra que eu liberei bem, você vai entender isso aqui. Aonde tu botar a ponta do pé, Josué, já tem o nome do povo lá, sabe por quê? Quando eu fiz a promessa, ela tinha registrado a bênção. Quando eu fiz a promessa, a bênção do povo já estava determinada. Aonde tu botar o pé, a terra é de vocês, porque o povo está embaixo de uma autoridade espiritual. Quando a gente está embaixo de uma autoridade, embaixo de uma palavra profética, irmão, o inimigo ele vai tentar, vai ter guerra para a gente travar, mas a terra está garantida. O problema é que o povo quer tomar posse da terra sem trabalhar, quer conquistar sem lutar. E Deus vai dizer, eu até já liberei a bênção já tem até teu nome, mas tu vai ter que lutar para conquistar aquilo que eu já liberei para você. Oh, aleluia. Vai passar, porque a terra já está liberada. Todo lugar que pisar, a promessa está de pé. Moisés morre, mas a promessa fica. Desde o deserto do Líbano até os grandes rios Eufrates, toda a terra dos heteus, e até o grande mar, para o poente do sol, será vosso termo. Já tinha lugar, já tinha nome, a bênção tinha nome. O lugar já tinha dono. Os inimigos podiam até estar habitando, mas era do povo de Deus. O inimigo podia estar fazendo caça, mas era do povo de Deus. O inimigo podia estar fazendo festa, mas Deus já estava dizendo, a terra é do meu povo. Sabe qual é o problema? Ele está vendo o inimigo fazendo festa naquilo que é nosso. O inimigo está achando que é dele. Calma, rapaz. Se anima, porque o inimigo está até fazendo festa, mas a terra é sua. A casa é tua, a família é tua. O terreno é teu, tem teu nome, eu te dei. Luta para conquistar. Ninguém poderá te resistir. Aqui foi Deus trazendo um ânimo para ele, porque ele tinha medo. Ele estava inseguro do que fazer. Aí Deus vai dizer assim, ó, ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés. Tenha medo não, você acha que eu só fui com Moisés? Não, eu sou com você também. Você acha que eu sou só com líder? Não, eu sou com você também. Se você orar, eu te escuto. Se você estender a mão, eu ajo. Porque é sobre palavra, é sobre promessa, é sobre autoridade, eu te dei. Se você levantar a mão, eu sou com você. Se você interceder, eu também sou com você. Se você tocar, eu sou com você. Se tu pisar o pé, eu sou com você. Porque a promessa foi liberada, tu está embaixo da promessa. Então se posiciona para alcançar aquilo que eu te prometi. Esforça-te. Aí o que Deus vai dizer? Ninguém poderá resistir, como fui com Moisés a serem contigo. Não te deixarei. E nem te desampararei. A Deus dizendo no próprio Moisés. Você não viu como foi lindo que eu fiz por intermédio dele? Vai ser lindo também como vai ser a tua vida. Vai ser lindo que eu vou fazer também por intermédio de você. Eu estou contigo. Só que Deus agora vai dar as instruções. Porque não existe ministério sem instrução. Seja ele da intercessão, da oração, do louvor,
Moisés ouvia, seguia. Josué ouvia, seguia. Elias ouvia, seguia. Eliseu ouviu e seguiu. Todos os homens de Deus, profetas de Deus, Abraão ouviu, obedeceu e seguiu. Então Deus está dizendo, tem que ouvir para seguir. Não dá para seguir sem ouvir. Porque a voz que não é de Deus, só traz confusão. A instrução está aqui, ó. Esforça-te. Era Deus dizendo, não vai ser fácil. Mas o seu esforço vai ser necessário. Se esforce. Não está fácil para ninguém, mas Jesus está dizendo para mim e para você hoje. Se esforce. Porque vai ter guerra que você vai ter que lutar, querendo ou não. Se você quiser conquistar, você vai ter que começar a aprender a lutar. Deus estava dizendo, olha Josué, eu sou contigo, só com teu ministério, mas vai ter guerra. Tem terra, tem promessa aqui, mas vai ter guerra também. Vai ter luta e você vai ter que lutar. Então se esforce. E tenha bom ânimo. Eita, como é que se esforce e tem bom ânimo em meio de guerra? A gente até se esforça, mas o ânimo às vezes falta. A gente até se esforça, mas às vezes a gente procura o ânimo. É o primeiro que vai embora. A gente às vezes tem até força para lutar, mas o ânimo. E ele deixa claro, se esforce. Tenha bom ânimo. Porque tu, Deus estava deixando claro, se esforce e tenha bom ânimo, porque não vai ser outro que eu vou usar. Eu vou usar você e é através de você. Se esforce e tenha bom ânimo, porque eu poderia usar outro, mas não vou usar. É você mesmo que eu estou montando. Eu podia levantar alguém, mas não vai ser alguém, vai ser você. É você que vai fazer o povo chegar na terra que eu prometi. Interessante, sabe o que é? Oh Deus, aleluia. Quando eu entendo Deus falando com Josué aqui, dizendo é você, Deus estava deixando claro, não vai entrar outros, vai ser você. Porque no final da história só entra dois na terra. Porque muita gente desistiu de lutar no caminho, se corrompeu no caminho, desanimou no caminho, parou no caminho e deu conta. Se Deus fez uma promessa e você quer conquistar, você vai ter que entender que você não pode parar. Vontade vem. A gente é humano. Quem não tem vontade de parar às vezes? Às vezes não é nem de largar Jesus. A vontade às vezes é só de sentar e dizer, eu vou ficar aqui e não quero sair daqui. Eu só quero ficar aqui. Eu só quero ouvir aqui. Eu não quero desenvolver mais para nada. Eu só quero ficar sentada. Não é largar Jesus, mas é deixar de trabalhar para Jesus. Porque uma coisa é eu estar e outra coisa é eu estar e trabalhar. Há uma grande diferença. Eu estar é uma coisa. Eu estou disposta só a ouvir. Mas eu estar, ouvir e trabalhar é totalmente diferente. Então o Senhor estava chamando Josué. Eu podia, aleluia, deixar Moisés vir, mas Moisés já foi. Quem vai herdar é você e o povo vai com você. Só que no caminho muitas coisas acontecem. Se esforce, tenha bom ânimo, para ter o cuidado de fazer conforme toda a lei. Deus pode levantar 1000 pessoas, mas a lei não vai ser mudada. Olha aqui. Moisés morreu, mas a lei não mudou. Chegou o tempo de Josué embora, a lei permaneceu. Profetas foram levantados, mas a palavra continuou sendo a mesma. A promessa permaneceu de pé e a lei não foi mudada. Então eu posso levantar 1000 pessoas, mas vai ter que obedecer a minha palavra, porque eu mudo pessoas, mas eu não. Oh, na vassoura e andava na graça. Jesus, alabandoreба na vassoura. Eu mudo pessoas, mas não mudo a palavra. Eu mudo pessoas, mas não mudo a doutrina. Eu mudo pessoas, mas não mudo a lei. A lei é a mesma. Se um não quiser, levanta o outro, mas a lei permanece. Moisés foi, mas quem está sendo levantado já está sendo instruído. Respeite a lei, obedeça a lei, siga a lei, coma do livro, viva a palavra. Porque se não viver a palavra, não vai alcançar nada, porque a bênção está atrelada à minha palavra. A promessa que eu fiz para a tua casa está atrelada à minha palavra. A promessa que eu fiz para a tua vida está atrelada à minha palavra. Então obedeça a minha palavra. E Deus está dizendo, não se abaixa não. Não se abaixa no livro, meu livro, de dia e de noite. Guarda no coração, meu filho. Guarda, sabe por quê? Na hora que a tentação vier, a palavra está aqui. Na hora que as palavras de visão vier, a palavra está aqui. Na hora que o inimigo te vai completar, a palavra está aqui. Guarda! Primeira cidade que Deus vai dar ao povo, naquele lugar, Jericó. Quem é Jericó? Jericó é um lugar que tem umas muralhas fortificadas. Quem está atrás da muralha se via na muralha. O povo está achando que tudo está bem porque tem uma
cercado a muralha. Só que a Bíblia me deixa claro que quem está dentro tem medo de quem está fora. Lembra daquela questão que eu te falei nisso? O povo de Deus já metia medo. E nem era o povo que lutava, quem lutava pelo povo era Deus, mas o povo tinha medo, o rei inimigo tinha medo. Então, o povo de Jericó está dentro, por trás da muralha, mas tem medo do povo israelita. Por quê? Porque já sabe o que aconteceu com Og. Aleluia. Já sabe que o mar vermelho foi aberto. Já sabe que a água amarga ficou doce. Já sabe que tem coluna de fogo no meio do povo. Já sabe que tem coluna de nuvem. Já sabe que o sandália do povo não se perde. Já sabe que a roupa do povo não acaba. Já sabe que o povo tem comida e tem bebida. Sabe que Deus guarda. Sabe que o meio do povo não está tendo morte. Então quem está do outro lado está dizendo: tem alguém que está guardando esse povo. Porque o nosso era de morte. Na banda da fúria, para a banda da graça. Mas a notícia que chegou é que quem morreu, ninguém morreu porque tem uma coluna no meio do povo de fogo que aquece a noite do povo. O povo está com dor, mas tem coluna que aquece. O povo está sofrendo, mas tem uma coluna. E de dia tem uma nuvem. Que dá o calor da rua, mas a nuvem acalma o povo. A nuvem vai supra para esse povo é guardado, rapaz. Esse povo é protegido. Vamos guardar o povo aqui atrás da muralha, porque se esse povo vir para o lado de cá, tem um Deus aí que você não vê, mas ele age. Tem um Deus aí que a gente não conhece a face dele, mas a mão dele está atuar. A mão dele ainda quebra a muralha, derruba a muralha. A mão dele ainda desfaz a obra contrária. A mão dele ainda quebra a obra de bruxaria. A mão dele ainda desfaz a maldição hereditária. A mão dele ainda destrói obras contrárias. A mão dele ainda liberta, ainda cura, ainda transforma. A mão dele ainda faz milagres. Quem está atrás da muralha sabe disso, está com medo. Só que Deus agora vai liberar uma palavra. Qual é a palavra? Josué tem dado Jericó em suas mãos. Primeira terra que vocês vão entrar é Jericó. Eu não sei nem porque Deus deu essa palavra. É noite profética. Deus dizendo para alguém aqui: tem terra que Deus vai pisar e eu vou te dar. Na Candoredá e a Súbia. Isso nem é sobre terra. Deus está falando e quem está entendendo vai pegar. Tinha Jericó preparada para o povo de Deus. O povo já ia experimentar. Toma posse da primeira terra preparada. Deus dizendo: tem terra preparada. Tem uma terra preparada, a guerra vai ser travada, mas você nem vai ter que lutar. Eu só quero posicionamento, eu só quero alguém atento que eu vou falar. Eu só quero atento eu só quero alguém atento às instruções que eu vou dar. Eu só quero alguém atento a ouvir a minha voz, porque eu vou direcionar. Como você vai entrar na terra, mas quem vai guerrear sou eu. Quem vai fazer você herdar sou eu. Quem vai fazer você tomar posse sou eu, diz o Senhor. Josué tem uma terra, e qual é a terra, Senhor? Jericó. Jericó, mas Jericó, Senhor, tem muralha, é assim? Que a gente fica, Deus está dizendo: eu vou lhe dar o ganho, você fica: Senhor, mas Jericó, Senhor, tem rei. Jericó tem inimigo, Jericó tem muralha. Deus está dizendo: eu vou derrubar a muralha, eu vou acabar com o inimigo. A cidade para mim já está amaldiçoada, só vai ser bênção quando eu entregar você, pecando levaia. A cidade está amaldiçoada, mas quando eu não vou vai se transformar em bênção, porque só vai ser bênção quando chegar na tua mão, porque a promessa está contigo. Jericó está rigorosa, fechada. Tem soldados, tem ordens rigorosas. E o povo está de olho, porque o povo não quer espia, mas o espia já entrou. Sempre tem uma brecha para o espia entrar, não tem jeito. Seja no reino ou fora dele. Sempre tem uma brecha, Josué monta dois, vai lá, vai olhar, vê lá como é que está a situação. Nesse meio termo, o primeiro até o sexto, você vai ver os espias entrar. Quando os espias entram, alguém descobre. Só que tem uma mulher improvável. Por que improvável? Porque era prostituta. Não tinha valor nenhum na sociedade. Não prestava para ninguém. Os homens só queriam se aproveitar dela. Quem é essa mulher? Uma mulher que tem até família, coitada, mas está com a vida totalmente destruída. Aí Deus está lá em cima dizendo: eu vou pegar uma improvável e vou incluir na minha genealogia, porque eu sou assim, eu pego o que não é e faço ser. Deus podia levantar qualquer pessoa incluindo na genealogia. Deus fez uma prostituta e botou Mateus 1,5. Você vai ver ela incluída na genealogia de Jesus. Mas podia ser outra, outra prostituta. Deus diz assim: eu pego as coisas improváveis e faço provável. O homem diz: não, mas eu digo sim. Quem é uma mulher que abre a porta para o servo do Senhor? Outro não abriria, mas a prostituta abriu. Abriu as portas. Quando ela viu o inimigo vir com fúria para destruir o povo de Deus, ela falou: não, povo não, peraí. Só que ela já sabendo também quem é os homens de Deus, quem é o povo de Israel, quem é o Deus de Israel, ela diz: olha, faz assim, eu já sei que Deus vai dar tudo a vocês. Olha só, quem está do outro lado já sabe que é nossa terra. Meu Deus, o que é isso aqui?
Quem está do outro lado tem muralha, tem governantes, tem liderança lá, tem canto, tem baia, suga, tem um rei lá, mas até o rei já está com medo, porque ele sabe que a terra já foi dada ao povo. Ele está com medo da guerra que vai ser travada, porque ele sabe que nessa guerra ele se rende ou ele perde a vida. Ora, mandou ele para a súbia. Então agora a Rabi já sabe. Eu sei que a terra é de vocês, eu sei quem é o Deus de vocês, eu sei o que eu estou fazendo. A notícia chegou aqui para a gente, ele abriu o mar, ele acompanhou vocês de noite e de dia, e ele vai entregar esse lugar a vocês. Mas eu peço uma coisa: vou guardar, mas eu quero que por favor retorne, nada mais justo. Vocês vão sair daqui com vida, porque alguém vai me procurar, mas eu vou esconder vocês aqui. Mas quando vocês voltarem, guarde a minha casa e a minha família. Onde é a casa de Raabe? Em cima da muralha, no meio. Em cima da muralha, automaticamente, se Deus vai derrubar uma muralha, a primeira casa que vai cair é a que está aí? É a lógica, né? Mas eles vão dizer assim, ó, vamos fazer uma conta aqui? Vamos colocar o fio de escarlata na janela da tua casa. Não tira o fio, porque o fio vai ser o sinal do acordo e do livramento que eu vou dar na casa. Porque as casas que vão ser destruídas não estão marcadas. Oh, Jesus, o que é isso aqui, meu Deus? As casas que o inimigo vai destruir, vai entrar, não está marcada. Mas a tua casa vai estar marcada e ninguém vai entender nada. Eu vou ver a marca e não vou entender. Eu vou criticar, mas a marca está lá. E a marca é o sinal de que eu vou entrar e vou guardar não só você, mas toda a sua família. Você vai ver a casa dos outros cair, mas a tua vai estar. Você vai ver pau quebrar. Você vai ver casa cair, mas a tua vai ficar de pé. Deixa o pio na janela, porque quando a gente chegar, Deus vai guardar a tua casa. Vai quebrar a casa, vai balançar, não abre a porta. A ansiedade vai vir para querer ver o que está acontecendo dentro, não abre a porta, fica dentro. Porque quando tu está dentro, o pau está quebrando, o pau vai deixar que tem livramento para você. Parece que vai cair, deixa que não vai cair. Parece que vai correr, deixa que não vai morrer. Parece que vai trabalhar, deixa que não vai fica dentro da casa. Porque o meu compromisso foi firmado por quem estava dentro, Jesus. Meu compromisso foi firmado por quem estava dentro. É Raabe a casa, não tem de fora. Não tem parente, não tem bebê, calabaia, suga. Jesus, o que é isso? Não tinha parente, não tinha parente. O acordo foi Raabe, o pai, a mãe, os irmãos, quem está dentro. O acordo foi firmado por quem está dentro. Ainda que alguém bata na porta, não abre a porta. Porque o meu acordo foi firmado por quem está dentro da casa. Eles vêm. E a instrução qual é? 6 dias eu darei uma vez só a cidade. Isso como em silêncio. Porque não dá para ficar gritando bênção que ainda não está na mão. Meu Deus, aleluia. Não dá para ficar gritando bênção completa. Não dá para ficar contando a todo mundo aquilo que eu ainda não conquistei. Pegando pai, a súbia. Tem que aprender a ficar calada. Tem que aprender a ficar calado. Josué já estava prometida, mas ainda não estava ganha. Sabe qual é o problema de muita gente anunciando que Deus ainda não terminou de fazer? Anunciando aquilo que Deus ainda está trabalhando. Jericó era do povo, já estava garantida, mas a peleja ainda ia acontecer. E Deus estava dizendo, fiquem calados, voltei a cidade, sabe por quê? Enquanto o inimigo está dentro da cidade, meu povo já está cercando a cidade, eles não estão nem bem, nem sabendo. Glória. É por isso que Deus está dizendo, fique calada. Porque enquanto quem está dentro não está vendo o que está sendo feito fora, está achando que está tudo bem, Deus está dizendo, eu já estou trabalhando para te dar vitória, fique calada. Mas obedeça a ordem que eu te dei. 6 dias vocês vão rodear a cidade, isso é profético. O profético é ouvir e obedecer. Profético é marchar quando ele manda marchar, parar quando ele manda parar. Profético é botar a mão quando ele manda botar. Profético é fazer aquilo que Deus ordena. 6 dias rodearei na cidade, calado, em silêncio, ele obedece. Interessante que Josué tinha um povo, e o povo não questiona a ordem de Josué, isso me chama a atenção. Porque se houvesse uma discordância, Deus não ia trabalhar, iam perder a guerra. Então, quando Deus dá ordem a Josué, pega o povo para marchar 6 vezes, 6 dias, em silêncio. Vocês vão dar a volta pela cidade de Jericó, pela muralha, em silêncio. E Deus foi dando ordem, quem ia na frente, quem ia atrás, onde a arca ia, porque Deus é o Deus de ordem, não vou esquecer mais isso. Deus não é Deus de bagunça, Deus não deixa nada desorganizado, Deus é Deus de ordem. Então Deus vai dar ordem. Quem vai na frente, quem vai atrás, quem está com arma, quem vai levar a arca, Deus vai liberar a ordem. E o que é que vai acontecer aqui? Eles obedecem. O inimigo está dentro, mas o povo de Deus já está cercando o que é dele do lado de fora.
6 dias. No 7º dia Deus vai dizer assim, ó, rodearei a cidade 7 vezes e vai gritar na hora que eu mandar gritar. Sabe por que vocês vão vencer no grito? Porque se vocês guerrearem muito e se cansar, vocês vão dizer que a bênção foi por conta de vocês. E como a glória é minha, eu não divido que é meu com ninguém, vocês só vão gritar, mas quem vai guerrear e derrubar tudo sou eu. Para vocês entenderem que a glória sempre vai ser que vai ter que ser atribuída a mim. Porque quem derruba a muralha sou eu, quem destrói o inimigo sou eu, quem faz tudo sou eu. Então o povo vai obedecer no 7º dia. Quando eles vão rodear a cidade, não mais em silêncio. Aleluia, eles vão rodear. E quando Josué dar a ordem na direção de Deus, toca a trombeta e grita. Unanimemente, em união, todos vão gritar. As muralhas vão cair. Agora eu me pergunto, o grito derruba a muralha? Me diga, eu não estudei sobre isso e me deu um negócio na cabeça, assim, porque grito, por mais que seja muita gente gritando, muralha tem uma força terrível, gente. O negócio era fortificado, a Bíblia está dizendo que era fortificada e a cidade era bem sucedida por causa da muralha, porque era. Aí o povo vai gritar e a muralha vai cair por causa do grito do povo. Não, era Deus dizendo, vocês vão ter que me obedecer independente do que eu mando vocês fazerem. Independente. Parece loucura eu mandar alguém gritar para uma muralha cair. Alguém podia questionar, mas Senhor, gritar, Senhor. Que negócio é esse, Josué? Tá ficando maluco agora, tá passando tanta luta, ele tá ficando doido. Mandou gritar diante de muralha, tu já viu muralha cair com grito, mas Deus estava dizendo, não questione e obedeça. Dê ordem ao povo e manda o povo gritar. Porque através do grito e da obediência do povo eu vou derrubar essas muralhas. Vou jogar a muralha por terra, vou derrubar os inimigos e a terra será de vocês. Mas a terra está anátema. Nada de lá serve. Eu só vou entregar a terra. E eles obedeceram. E Deus deu. É Deus dizendo, eu tenho vitória para quem obedece. Glória. Eu tenho vitória para quem obedece. Aleluia. Eles entraram na cidade, tomaram posse de Jericó. Raabe é salva, liberta. Deus, por intermédio dessa obra, uma família ainda é liberta. Olhe, porque às vezes não é nem só sobre tomar posse de um lugar, é sobre o que Deus quer fazer por intermédio da vida do povo de Deus. Porque não é só se apossar da bênção e da terra, é Deus dizendo, eu ainda tenho obra a fazer. Tem um povo que eu vou libertar pelos meus feitos. Então o que é que vai acontecer aqui? Raabe obedece também. Porque não obedeceu só o povo de Deus. Quando ela recebe a ordem, ela entende que aquela ordem vem na direção de Deus, ela também obedece. E na hora que os homens entram, que Deus dá a terra ao povo, a casa dela fica de pé. A família dela é salva. Então, independente do que Deus fale com você, quem precisa ouvir e entender a voz de Deus é você. Tem horas que parece loucura o que Deus fala com a gente. Tem hora que a gente diga, Senhor, é o Senhor mesmo que está falando, que a gente fala assim, Jesus é o Senhor. É papai, eu falei, minha irmã, dona Lucia. Papai, fala comigo. É papai. Papai falou fortemente. A gente fica assim, irmãos. Porque Deus nos dá cada direção, a gente às vezes fica assim. É Deus mesmo. E é normal. Porque o que para alguns é loucura, para a gente é bênção. O que para alguns é loucura, é Deus dizendo, eu trabalho naquilo que é improvável para alguém. Para alguém é loucura o que Deus está falando contigo, mas para você tem que saber quem é que está falando com você e obedecer. Então Deus está dizendo, tem uma Jericó liberada para alguém botar o pé. Eu vou dar porque a palavra e a autoridade foi liberada. A promessa foi feita lá no Egito. Tem uma terra preparada para o meu povo. E que terra é essa? Terra que manda leite e mel. Até que todos não entrem. Mas quem eu fiz a promessa e quem eu tiver que colocar lá vai se posicionar e vai entrar. Porque eu entendo que às vezes eu sou na promessa, mas nem todos vão tomar posse. Porque para tomar posse também tem que querer. Tem que haver o querer. Tem que criar coragem. E não é todo mundo mais que quer tomar posse. Tem pessoas que até quer, mas quando vê o processo que vai enfrentar para alcançar, não, Senhor, não quero não. Mas Josué foi até o fim. Jericó foi tomada, uma família foi salva. Deixa eu dizer para você, fique de pé. Você não pode parar diante das negativas que te apresentam. Porque a maior positiva que te deu foi Ele. Quem mandou você avançar para alcançar foi Ele. Quem mandou você avançar para tomar posse foi Ele. E Ele dá a direção é calai-vos. Ainda não está na hora de tocar a trombeta, Deus está dizendo cala. Ainda não está na hora de gritar cala. Só vai gritar na hora de eu botar a mão e derrubar. Só vai gritar na hora de eu mandar. Só vai gritar
A marcha já é Deus dizendo, marche, determinando, porque eu vou te dar vitória. Marche calada, sabe por quê? Se tu marchar gritando, não vão entender. Vão querer atrapalhar tua marcha, vão querer parar tua marcha. Vão dizer que Jericó é pra você. Vão te apresentar os inimigos que tu ainda nem viu. Deus está dizendo, deixa o inimigo comigo e marche. Porque quem disse que ia te dar foi eu. Isso aqui tem endereço na banagação. Profetize sobre Jericó. Porque Deus já disse que Jericó é tua. O inimigo pode até tentar, ele pode se levantar. Ele pode atormentar. Ele pode amedrontar. Mas Deus diz, a palavra foi liberada e tu está embaixo de uma autoridade. Começa a profetizar sobre Jericó. Porque eu vou dar Jericó na tua mão. E eles não vão te resistir. É a primeira cidade que eu vou para tomar posse depois da morte de Moisés. É Jericó, olha lá. Tu vai ver, a guerra vai ser travada. Olha a cidade, uma cidade mortificada. É Deus dizendo, toda vez que tu for tomar posse, a guerra não vai ser fácil, não. Tem gente que não quer mais lutar para conquistar. Deus está dizendo, nenhuma guerra vai ser fácil. Vai ter guerra, mas vai ter conquista. Vai ter guerra, mas vai ter vitória. Vai com você. Sobre o que foi que eu disse a você? Qual foi o sonho que eu te dei? O que foi que eu te mostrei? O que foi que eu falei contigo? Tem pessoas que Deus nem usa ninguém para falar. Tem coisa que é Deus que se revela. Tem coisas que Deus fala por intermédio da palavra. Tem coisa que Deus mostra em sonho. É Deus dizendo, tu não conhece mais a voz de quem fala contigo, não. Tu não sabe mais a quem tu serve. Eu falei sábado ministrando e aquilo ficou dentro de mim. Hoje eu estava assistindo um pouquinho da pregação e falei, Jesus, isso é forte. Porque às vezes eu prego e depois eu tenho que assistir para poder tomar posse também. E hoje eu fui olhar o vídeo, né, que eu queria postar algo. E Deus falou comigo, filha, você também está no meio de quem é? De quem aperta ou de quem toca? Olha. Porque tem um grupo hoje que quer apertar. Deus está dizendo, quem me aperta eu não extraio. O segredo não está em me apertar. Quem é o homem para me apertar? O segredo está em me tocar. A mulher não me apertou, mas quem me apertou nem viu que eu estava no meio. Quando eu liberei a virtude, quem estava me apertando nem entendeu que ela estava trabalhando. Olha aí, cuidado com a multidão, cuidado com quem aperta. Sai desse negócio de quem aperta, começa a andar com quem toca. Porque a vitória não está no apertar, a vitória está no tocar. Quem coragem para tocar no mestre? E aquela mulher tocou, extraiu, porque quem toca extrai, irmão. Toque é algo simples, é algo singelo. Toque de pessoas que lutam para tocar. Alguém entendeu que não seria fácil, mas decidiu se eu tocar, Fátima, se eu tocar. Eu não quero estar no meio dos iguais, apertando. Eu quero ser diferente, eu quero tocar. Aquela mulher podia sair com tudo do lugar que ela estava. Eu vou apertar também, já que todo mundo aperta. O negócio não está nesse negócio de ser igual. Eu quero ser igual, a ninguém. Eu quero ser diferente. Está todo mundo apertando e ninguém tem nada. E até quando Jesus diz assim, ó, alguém me tocou. Quem aperta está do lado dizendo, Senhor, eu estou brigando. Eu quero pôr desse atrás de mim, não quero não. Eu quero estar com quem toca. Eu quero estar com quem decide tocar. Eu quero estar com quem sai de um lugar de 12 anos de sofrimento, mas decide daqui para frente eu não vou sofrer mais. Pecando alguém tomou uma decisão, Senhor. Eu só sofri até hoje. Eu só estava nas áreas, sangrando até hoje. Eu decidi que eu vou me levantar. Eu não vou entrar no meio dessa multidão que quer apertar, mas eu quero tocar no Senhor. Rei da graça, e quando ela toca, meu Deus, tanta gente apertando e ninguém recebia nada. Mas quando ela sai do lugar que ela está, do estado que ela está, e ela toma uma decisão, hoje eu toco. Multidão não me atrapalha. Quem me humilha não me atrapalha. Quem está me pisando não me atrapalha. Porque a mulher tinha que ir por baixo, mas tinha gente por cima. E geralmente quem está por cima quer humilhar quem está por baixo. Mas ela decidiu, eu vou humilhar da porra. Sangrando eu vou, rastejando. Do jeito que eu tiver, vou tocar. Porque a mudança de vida é uma questão de decisão. A mudança da história é a questão da decisão de não aceitar, permanecer no estado que está. Eu posso mudar os ciclos. Pessoas vão se afastar, não tem problema, mas eu vou tocar. Vão me pisar, mas eu vou tocar. Vão tentar me abater,
Deus está dizendo para alguém aqui se posicione para receber. Saia dos capetas e venha para os que tocam. Na bandeira para a sua. Porque quando tu tocar, tu vai entender o que Deus vai liberar para a tua vida. Oh, Jesus. Vamos orar. Vou passar para o pastor Damião. Mas eu quero orar por você. Faça como Josué. Ouça a instrução e obedeça. Se Deus der a instrução a você e dizer assim, olha, passe para alguém, ele sempre fala. Porque Josué é um líder. E quando Deus deu a instrução, Deus disse a Josué, passe para o povo. Aonde é essa? Não é assim? Às vezes Deus dá uma campanha para a liderança. Fale para a igreja fazer assim. Às vezes é assim. Mas tem situações que às vezes Deus dá um comando a você e diz assim, ó, bota sua casa para orar. Mas na minha casa tem gente que não acredita. Eu estou mandando para o povo para orar. Não quero nem saber que tem gente que todo mundo sabe orar. Todo mundo sabe clamar. Na hora que o pau quebra, que está passando então para a gente orar. Então só estou mandando orar antes, ora antes. Não espera mais bater na porta para orar, não. Se o comando é de guerra, aí vai na guerra. Se eu estou mandando guerrear meu casamento, guerrear logo. Se eu estou mandando guerrear meu mulher, guerrear, não espera mais bater porque eu estou mandando, porque eu sei que está vindo. Então a ordem foi. Seja calado no sétimo rodeio grita. É seja calado. Deus está dizendo, cale e só marche. Marche calada. Deus não está doendo. Marche, mulher. Deus não está sangrando. Marche assim mesmo. Está doendo tanto. Deus está dizendo, marche. A minha ordem para você hoje é marchar. Porque quando tu está marchando, sangrando, eu estou trabalhando. E quando tu está marchando, chorando, eu estou trabalhando. Mas você não pode parar. Deus é melhor para a igreja, Pai. Cada vida que entrou por essas portas hoje. Existe uma palavra liberada neste lugar. Estamos embaixo de uma palavra profética, embaixo de uma autoridade espiritual. E eu profetizo, tem Jericó liberada para pessoas pisarem aqui. Tem Candorebai, Adarabai. Tu está pensando que a tua luta é em vão? Não, torrebe a sua. Eu já disse que tu vai tomar posse, mas tu tem que aprender a me obedecer. Não é fazer o que tu quer. Deus trabalha sobre as nossas vidas, Pai, porque eu creio, Pai, que nós vamos sair daqui hoje embaixo de uma autoridade. E essa autoridade é uma autoridade de posse, meu Senhor. Embaixo da instrução da obediência, virar posse daquilo que o Senhor tem para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família, toda cada vida que entrou por essas portas. Então, o pastor Damião, a missionária Fátima, toma, meu Deus, a diaconisa Maria de Fátima, toma a diaconisa Maria, diaconisa Lique, toma, meu Deus, a vida de Eduardo, toma a vida da obreira Jeane, toma a vida de Marco, a vida de Ana, a vida de Adriana, a vida da visitante, meu Deus, que está aqui nesta noite. Deus, nós estamos nos postos da palavra liberada. Jericó está entregue, Jericó é nossa. Jericó é nossa, as barreiras vai cair, a muralha vai cair. E vai ter libertação dentro de Jericó. Depois que a muralha cair, vai ter libertação na casa. Depois que a muralha cair, tem uma família para ser liberta. Sabe por que está tendo luta? Deus está dizendo. É porque quando a muralha cair, vai ter libertação na tua casa. Vai ter libertação na tua casa. É por isso que você não pode parar agora. Permaneça e creia. Deus toma a tua igreja na tua mão. Coloca o teu povo com teu sangue em paz. E o Senhor trouxe o teu povo embaixo dessa chuva. E eu, Pai, eu sei que o Senhor nos levará porque estamos embaixo de uma palavra liberada. Jericó está cercada. A muralha vai cair. A terra é nossa. A família vai ser liberta. Vai prosperar. O nome do Senhor será glorificado, Senhor. Porque o Senhor é Deus do povo. O Senhor é Deus do líder. O Senhor é Deus de Jericó. O Senhor é Deus de tudo, Senhor. Pai, se cumprir a tua vontade. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus, eu agradeço a oportunidade e as